Na última semana antes da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, partidos disputam 16 ministérios do novo governo. Um nome que está na mesa é o da senadora Simone Tebet, que se destacou nas eleições, ficando em terceiro lugar pela corrida ou na corrida pela presidência e que apoiou o presidente Lula no segundo turno contra Jair Bolsonaro. Agora a pergunta que fica é a seguinte: o preço do apoio de Tebet ficou alto para Lula? Esse é o tema do debate que começa agora aqui na CNN. Nós convidamos para isso o deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Boa tarde, seja muito bem-vindo, Feliz Natal. E também o deputado Ricardo Barros, federal do PP do Paraná. Boa tarde, deputado, seja muito bem-vindo, Feliz Natal para o senhor também. Olha, vou iniciar a primeira rodada de perguntas justamente com o senhor, deputado Ricardo Barros. O preço do apoio de Tebet ficou alto para Lula? Bom, boa tarde a vocês. Paulo, um abraço a você também. Claro que o presidente eleito trabalhou com vários apoiamentos, né? O primeiro deles foi colocar Alckmin de vice, que já foi uma grande engenharia política, e depois no segundo turno recebeu apoios também. A composição do ministério de um governo eleito é de quem ganhou, é de quem participou da eleição, é de quem tem crédito na vitória. E é natural que assim seja. Depois, todos terão oportunidade, aqueles que contribuíram, os partidos, as pessoas, e depois de nomeados, se não desempenharem, darão lugar àqueles que precisam contribuir para que o governo tenha sucesso. Então, o primeiro momento do governo é a ocupação pelo governo daqueles que ganharam a eleição, daqueles que estiveram no palanque da vitória. E é natural que haja o convite pelo presidente eleito dos partidos que contribuíram, de segmentos de partidos que contribuíram, de pessoas, como o caso que nós estamos falando da senadora Simone Tebet, que de fato foram importantes na vitória do presidente eleito. Então, eu penso que não é caro, nenhum apoio é caro, né? O caro é perder a eleição. Então, agora é preciso que o presidente tenha, e tem muita habilidade, já demonstrou isso anteriormente, ele tenha a capacidade de acomodar as pessoas com os seus talentos nos lugares certos. As pessoas, para contribuir, para ter sucesso nessa primeira montagem de governo, têm que estar nas áreas onde tem talento e onde podem contribuir. Aqueles que não produzirem resultados serão substituídos. Então, é adequado que as pessoas procurem espaços onde elas possam se dar bem. Vou fazer a mesma pergunta, então, ao deputado Paulo Pimenta. O preço do apoio de Tebet ficou alto para Lula? Olha, sempre é bom participar de um debate com pessoas que conhecem a política brasileira, né? O deputado Ricardo Barros é um dos mais experientes políticos do nosso país. Foi líder do Fernando Henrique, foi vice-líder do Lula, da Dilma, hoje é líder do governo Bolsonaro, conhece o Congresso, conhece a política como ninguém. O presidente Lula venceu uma eleição e construiu em torno da sua candidatura uma aliança ampla, e evidentemente que essa aliança se reflete na composição do governo, né? A senadora Simone Tebet teve um grande desempenho. Eu diria que talvez ela tenha sido uma das grandes novidades desta eleição. É uma mulher que ocupou um espaço de protagonismo muito relevante e nós queremos, sim, que ela venha compor o nosso governo. E o presidente Lula tem dialogado muito com ela, né? Eu mesmo estava, sexta-feira, aguardando para conversar com o presidente Lula e ela estava lá. E eu conversei com ela muito tranquila, muito motivada. Nós temos aí, né, 16 ministérios que ainda não foram definidos. Tem grandes partidos que ainda, né, não definiram a sua participação no governo. E, com certeza, o MDB é um partido grande. A senadora Simone Tebet é uma das pessoas indicadas pelo seu partido para compor o governo. E a participação dela e a presença dela jamais será cara, né, para o Lula ou será cara para o governo. Pelo contrário, ela agrega qualidade, ela ajuda na governabilidade,
ela traz a sua experiência e nós estamos muito felizes com a possibilidade dela participar do governo junto conosco. Sim. Eu vou continuar a segunda rodada de perguntas com o senhor, deputado Paulo Pimenta. O presidente eleito Lula insiste em planejamento, mas já avalia um plano B para Simone Tebet. De acordo com informações do nosso analista de política aqui da CNN, Gustavo Uribe, o presidente eleito informou ao MDB que quer a senadora como ministra, mas ela avalia que não precisa necessariamente fazer parte do futuro governo. Qual é a sua avaliação, deputado? Olha, a tarefa, né, de definir as funções, os papéis do governo, sempre em última análise, né, a última decisão é do presidente eleito. O presidente eleito tem ouvido, né, muita gente, tem conversado com o Alckmin, que é o nosso vice, tem conversado, né, com as lideranças dos partidos na Câmara e no Senado. Quando você monta um governo, você tem que levar em consideração várias coisas. Os aspectos da representação regional, dos partidos, a força das bancadas, respeitar a diversidade de gênero, de raça. O governo ele tem que refletir um pouco o desenho do país e daqueles setores políticos que apoiaram, né, a proposta vitoriosa. Eu entendo, né, que o presidente Lula, pela sua habilidade, pela sua experiência, vai até quarta-feira, mais tardar, né, concluir esse processo de desenho do governo, né, dialogando com as lideranças dos partidos e vai encontrar o melhor posicionamento para que a gente possa aproveitar, né, a qualidade, a experiência, a competência da senadora Simone Tebet junto conosco, né? E é natural que qualquer pessoa que está, de alguma forma ou de outra, sendo cogitada, até por uma questão de respeito e de generosidade, ela diga, olha, eu não obrigatoriamente preciso estar no governo, né? Qualquer um de nós, quando conversa com o presidente, diz isso. Mas eu tenho certeza que ela tem muita vontade de participar, o Lula quer muito que ela participe e ela vai ser, com certeza, uma das ministras do novo governo. Vou repetir a pergunta agora ao deputado Ricardo Barros. O presidente eleito Lula insiste em planejamento, mas avalia um plano B para Simone Tebet. De acordo com informações do nosso analista da CNN, Gustavo Uribe, o presidente eleito informou ao MDB que quer a senadora como ministra, mas ela avalia que não precisa necessariamente fazer parte do futuro governo. Qual é a sua avaliação, deputado? A Simone Tebet é do Mato Grosso do Sul, um estado agrícola, essencialmente agrícola. É o agro muito forte, uma área em que ela pôde suprir o presidente eleito, né, de apoio. Ela é mulher, que é uma outra área em que havia dificuldades do presidente Bolsonaro em alcançar votos. Então, ela tem, de fato, um mérito muito grande no resultado apertado, muito apertado, da vitória de Lula sobre Bolsonaro. Obviamente, o governo tem 4 anos, né? Não há esse motivo de tanta ansiedade. Essa primeira escalação do governo eleito deve durar 1 ano. E depois, aqueles que desempenharam permanecerão e os que não desempenharam serão substituídos, porque o governo precisa ter sucesso ao final. É isso que todo governante busca, ele quer resultados. Então, eventualmente, a Simone Tebet pode entrar no governo num segundo momento, mas é preciso olhar para a sua base, que é um estado agrícola. O Ministério da Agricultura já está ocupado, e bem ocupado pelo senador Fávaro, o Ministério do Meio Ambiente já está ocupado também. Talvez outra área importante para o agro é infraestrutura e logística, por causa do frete, e financiamento, né, que é dinheiro para mover a agricultura. Então, é preciso que o governo olhe também para a senadora Simone com os seus talentos e com aquilo que ela possa contribuir para o governo. E acho que no estado em que ela está situada, Mato Grosso do Sul, ela precisa estar numa dessas áreas onde é importante para o seu estado que ela esteja representando no governo eleito o Brasil.
Sim. Caso Tebet, deputado Ricardo Barros, não seja nomeada para nenhum ministério, como isso pode impactar, é uma pergunta, na relação de Lula com parte do Congresso, incluindo, claro, o partido da senadora, o MDB? Bem, eu tenho grande respeito pela senadora Simone Tebet, mas eu penso que ela está com a base no seu partido, né? O seu partido é que precisa escolher nomes, e já escolheu, indicou nomes diversos, e entre esses nomes o presidente Lula escala o ministério. E também o interesse do partido, eventualmente, não está nos ministérios em que ela teria talento e conexão com a sua base para representar. Então, precisaríamos tentar achar aqueles ministérios, né, que é a tarefa do presidente eleito, aquele ministério em que ela tenha talento, em que ela tenha representatividade política, em que seja importante para a sua base que ela esteja representando, junto com o interesse do seu partido em ocupar espaços políticos que não necessariamente coincidem com os talentos da senadora. Então, é de fato equação complexa, né? Você cobrir Renan Calheiros, Helder Barbalho, que são estados que deram muitos votos para o presidente, pessoas que têm muita influência, de repente os ministérios que eles têm interesse não necessariamente são aqueles onde a senadora Simone poderia contribuir melhor. Então, isso é uma equação que não tem essa emergência. Eu não vejo que tudo tenha que ser resolvido nessa primeira escalação do governo. Eu acho que o presidente terá outras necessidades ao longo do seu mandato e poderá fazer com que todos que puseram o seu apoiamento possam ser prestigiados ao longo do tempo. E existem outras posições, obviamente, em bancos públicos e estatais, onde as pessoas podem contribuir também com a representatividade setorial que tem. Vou repetir a pergunta, então, ao deputado Paulo Pimenta. Caso Tebet não seja nomeada para nenhum ministério, como isso pode impactar na relação de Lula com parte do Congresso, incluindo, claro, o partido da senadora, o MDB? Eu, sinceramente, acho que não existe uma conexão direta entre o apoio, né, do MDB, da Câmara e do Senado ao governo e a solução dessa questão. Até porque é um diálogo, é um debate muito tranquilo, né? A senadora Simone Tebet só não fará parte do governo se não quiser, né? E isso, pela maturidade, pela experiência política dela e pela relação que nós estabelecemos, não afetará, né, de forma alguma esse diálogo, né, esse compromisso com os setores do MDB, né? Porque o próprio MDB é um partido muito regionalizado e em determinadas regiões o partido não apoiou o Lula no segundo turno e vai continuar tendo uma postura de oposição, né? Agora, o deputado Ricardo Barros, ele traz uma analogia interessante, né? Que é essa questão da escalação inicial, né? E já que nós estamos aí num período pós-Copa do Mundo, né, dá para ver pela Argentina, né? O primeiro jogo perdeu para a Arábia Saudita. No decorrer da Copa, foi corrigindo a escalação. O time da final era muito diferente do time da estreia. E isso possibilitou que, durante a competição, o técnico fosse enxergando os seus atletas, o desempenho de cada um, fosse corrigindo, eventualmente, algumas falhas, né? E ele carregou o caneco para casa, né? Então, esse também é o segredo de um gestor, de um presidente, de um governador, de um prefeito. Escalar a equipe e, ao mesmo tempo, acompanhar o desempenho e ver se aquelas pessoas escaladas correspondem à expectativa. E, na medida que o governo vai avançando, esses ajustes vão sendo feitos e esse é o segredo para um bom governo. Então, eu acho que as coisas estão começando bem, nós estamos com muita esperança e na torcida para tudo dar certo. Nós temos agora 1 minuto para cada um, para considerações finais. Já que a gente está com essa linguagem de futebol, o deputado Paulo Pimenta, pode começar o senhor falando um pouquinho sobre a avaliação da escalação inicial. Olha, eu acho que a escalação não está concluída ainda, né? Nós temos ainda 16 nomes para serem colocados, mas o presidente Lula está conseguindo corresponder
a essa expectativa, né? Um governo com lideranças que são muito respeitadas na sociedade, que tem experiência. O presidente Lula sabe, né, que venceu uma eleição muito apertada, que há uma enorme expectativa de setores da sociedade brasileira com relação ao seu governo e que nós precisamos ter respostas rápidas, né? Especialmente em políticas fundamentais e estratégicas de combate à fome, de retomar a capacidade de geração de emprego, de crescimento, né? Segurar a inflação, fazer com que o juro não suba. São muitos desafios que estão pela frente. Mas ninguém melhor do que o Lula, nesse momento, poderia ser o técnico que o Brasil precisa e a gente está depositando uma enorme confiança no resultado dessa seleção. Muito bem, deputado Ricardo Barros, 1 minuto também para as suas considerações finais e, claro, levando em consideração essa escalação do time. Bom, todo mundo acha que o Neymar devia ter batido o primeiro pênalti, como o Messi e o Mbappé bateram quando tiveram a sua oportunidade. Então, o técnico tem a responsabilidade das decisões que toma, né? Então, o presidente Bolsonaro escalou Tarcísio Freitas, por exemplo, como um técnico e virou político. O astronauta, né, Marcos Pontes, era um técnico, ganhou a eleição. E assim tantos outros que foram escalados como técnicos e hoje são senadores da República, o Mourão, o Seif. Então, a política é isso, né? Você às vezes escala uma pessoa achando que é o bom da bola e depois não desempenha tecnicamente e não consegue levar ao ministério. Eu desejo sucesso ao novo governo. Eu desejo que, porque nós somos todos brasileiros e queremos que o nosso país progrida, avance. Então, é um quebra-cabeças aí na tarefa do presidente eleito para resolver. Vem aí ainda o Mundial de Clubes, vou convidá-los os dois aqui para a gente falar sobre futebol, então, próximo debate, tá bom? Eu agradeço muito aqui a presença de Paulo Pimenta, deputado federal do PT do Rio Grande do Sul, e o deputado federal também, Ricardo Barros, que tantas vezes já esteve aqui com a gente, do PP do Paraná. Muito obrigada aos dois.